Podemos começar, senhor Vinícius. Legal, legal. Vocês estão me ouvindo bem, né? Perfeitamente. Então, perfeito. Olá, pessoal. Alguns aqui eu lembro do curso de Machine Learning, outros eu não lembro exatamente o nome, não lembro o nome de todo mundo. Lembro nomes assim, né, vagamente. Mas legal, temos algumas pessoas aqui neste sábado. Certo. Aqui eu vou dar uma ideia do que é processamento de língua natural, que é uma das tarefas relacionadas à computação, que também podem ser aplicadas à inteligência artificial. Eu vou focar um pouco mais na maneira que eles podem ser aplicados para machine learning, mas assim eu vou dar umas ideias assim, de como você pode fazer um processamento, o que é um processamento de texto, né? Que pode ser utilizado para outras tarefas. Mas ainda assim, o foco vai ser machine learning. Então, legal. Aplicações, eu lembro que um pouquinho antes, né, eu estava gravando, mas um pouquinho antes, o Thiago tinha levantado algumas coisas sobre aplicações de processamento de língua natural. Acho que todos esses aqui, a maioria, na verdade, estão relacionados com pegar texto e aplicar alguma coisa, principalmente relacionada a IA, mas não necessariamente, para trazer alguma outra informação, tá? Só que, por que a gente tem que processar texto? O que é processar texto, tá? Eu acho que eu não tenho esse slide ainda, então vou usar adiantando um pouco. Inclusive, tá? Só fazendo uma adendo, eu tô aqui com os slides, depois eu vou passar para código, e aí depois, só para dar uma noção assim do que são as tarefas, também tem esse material de referência para vocês, tá? Que nem fizemos em alguns outros workshops que a gente percebeu que deu certo. Inclusive, pra vocês irem acompanhando, eu já vou mandar o link aqui, ó. Tanto o PDF, esse PDF aqui, quanto o código que eu vou mostrar depois, eles estão aqui no GitHub, tá? Esse aqui é o código, esse aqui é o PDF, tá? Vou mandar para vocês agora, que depois não vou lembrar. Então, legal. Algumas aplicações de processamento de língua natural, acho que a mais, não necessariamente a mais, né? Uma das que são mais conhecidas, assim, no público geral é tradução tradução automática e tal. Atualmente ela está bem melhor do que era, sei lá, 5, 10 anos atrás, quando vocês vão no Google Tradutor, por exemplo. E a ideia é que é um modelo gigante, é um modelo muito complexo, tá? Eu nem conseguiria explicar ele. Mas a ideia é que você sempre tem um texto em diferentes línguas, ele pode até detectar o idioma agora, sem você dar nenhuma informação a mais, para poder transcrever para outra língua, tá? E como você vai fazer isso de uma maneira correta, inteligência artificial, mas antes você precisa fazer que a inteligência artificial entenda seu texto de uma maneira correta. Outras aplicações de reconhecimento de discurso, discurso, estou falando mais discurso falado, mais áudio, né? A gente adiantou um pouco. É mais fácil você entender, processar, entender o que um áudio está falando quando você transcreve ele para texto. Porque áudio tem ruído, áudio tem diferentes coisas, assim, tem tonalidades diferentes. Se você consegue fazer uma transcrição de áudio para texto, fica mais fácil até de processar. Então você processa como você entende o sentido daquele texto por meio de processamento de texto e modelos específicos para ficar em texto. Identificação de notícias falsas e análise de sentimentos são coisas relativamente simples. Relativamente simples não, né? Tem bastante coisas a feita, mas não é tão simples. Né? Mas está muito relacionado à aprendizagem de máquina padrão, assim. Que eu tenho problemas com uma classe, por exemplo, sentimento positivo ou negativo, uma notícia fake news ou não. E tem que, por meio do texto, processá-lo para entender, aplicar no modelo e entender o que está dizendo. Análise de redes sociais. Análise de redes sociais engloba várias coisas, pode englobar recomendação, pode englobar detectar fake news mesmo, detectar bots, etc. Dentro de redes sociais, então, tem várias aplicações. Também identificar discurso de ódio também. E esse aqui também é uma coisinha de geração de texto, sumarização, resumir o texto. Também é uma das aplicações legais de PLN. Todas aqui envolvem IA, não necessariamente nas redes sociais envolvem, mas as outras envolvem. São das coisas que andam muito em conjunto. Quando está usando, quando a gente está usando, quando a gente está processando o texto, quando a gente está tentando entender o sentido de um texto, a gente tem duas maneiras de olhar ele de maneira computacional. Ou seja, a gente envia um texto para o computador e tem que fazer alguma coisa para entender
como processar aquele texto. Tem duas maneiras de você tentar entender o significado daquele texto que podem atuar em conjunto também. Você pode olhar pela estrutura do texto, está mais relacionado a uma parte de gramática, assim, na hora que a gente vai olhando, ele está mais relacionado a uma parte de estrutura do texto, que é a parte de sintaxe, onde você pode identificar, por exemplo, estou querendo identificar como que um texto, assim, as pessoas que fazem, sei lá, discurso de ódio, elas normalmente estruturam as frases de uma determinada maneira. Isso pode ser útil para o seu problema. Às vezes não. Então tem essa maneira. Então, por exemplo, posso identificar a frequência de verbos que acontecem numa frase. E, sei lá, proposições, quais são as classes gramaticais que a pessoa mais utiliza. Isso é uma das maneiras de se utilizar Belém. Utilizar diferentes técnicas, que eu vou falar rapidamente delas depois. Mas também tem a parte do sentido do texto, que vamos estar relacionado a IA. Sempre tá relacionado a IA. Mas é mais entender o que um texto está querendo significar. Tá? E você pode utilizar, para entender o que o texto está querendo significar, normalmente você utiliza as palavras que estão nele. Normalmente o que está escrito num texto. Então, às vezes também identifica um sentimento, por exemplo. Um tweet, às vezes, ele não determina se a pessoa está sendo positiva ou alguma coisa negativa. Às vezes está sendo neutra. E como você identifica isso? Por meio das palavras e como que outras pessoas, principalmente como outras pessoas, também utilizaram uma sequência de palavras, por exemplo, para entender um texto. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa só está falando, não, tive um sonho, e não necessariamente significa alguma coisa, né? Que é só um desabafo. E por que eu tô falando isso? Porque isso aqui entra também em um dos outros pontos, que são os problemas que são resolvidos com o PLN. Ok. Quando você está querendo resolver uma tarefa, fazer de tradução, sei lá, transição de áudio, você tem que pensar em algumas coisas antes de se fazer. Antes de fazer a tarefa, né? Antes de fazer qualquer coisa no computador, você tem que pensar se você consegue fazer ela. Você faz isso como levantando os problemas. Aqui são os problemas que eu mais me recordo, assim, de serem frequentes. Tem 4 aqui. Um deles você tem informação suficiente, tá? O que é informação suficiente? Tanto o que está escrito em um texto, tá? Quanto se você tem textos suficientes para uma tarefa. Os trabalhos que eu trabalho, por exemplo, eu tenho um conjunto de autores, um conjunto de pessoas e quero identificar quem realmente escreveu um texto, resumidamente, em uma rede social. Se esse texto for um post, a pessoa normalmente ela tem mais... escreveu mais sobre esse texto, então dá para você capturar mais informações do estilo de escrita da pessoa. Quando a pessoa escreveu menos, por exemplo, um comentário, já não tem tanta informação, e às vezes, sei lá, a pessoa digita um emoji e esse texto pode ser de duas pessoas, tipo, tranquilamente. A pessoa diz uma risada, padrão, tipo, kkkk. E como você vai diferenciar quem escreveu esse autor? Obviamente, tem pessoas que escrevem mais kkkk do que, sei lá, haha. E você consegue pegar isso, mas ainda assim não é uma maneira boa, não é uma maneira que você consiga realmente diferenciar um texto de outro. Então tem coisas que realmente é difícil e não dá nem humanamente você distinguir se uma pessoa, nesse caso, se uma pessoa escreveu um texto ou não. Mas às vezes faz sentido também você continuar nesse problema, porque esses casos assim de textos curtos não são tão frequentes, por exemplo, no que você está atuando. Então esses erros vão existir, porque até humanamente você não conseguiria distinguir um texto de outro, mas então esse erro vai existir. Tá? Então você não poderia ter um certo 100% ou muito próximo de 100%, porque sempre é bom pensar que às vezes nem humanos conseguem resolver isso. Então, uma máquina ainda que identifica padrões que a gente não consegue perceber a olho nu, também teria dificuldade para resolver. Teria uma outra maneira de decidir. Então é isso. Informação suficiente. Se faz sentido resolver um problema com dados textuais, realmente, eu estou querendo, sei lá, prever o tempo por texto. Faz sentido. Talvez faça sentido se forem tweets, relação a tweets capturados na hora, relação tá chovendo aqui em São Bernardo do Campo. Aí faz sentido.
Mas tem que pensar se no que você está atuando realmente faz sentido e se é a melhor coisa para você fazer para uma tarefa. Às vezes pode estar muito parecido, que é um problema que realmente possa resolver com texto, mas tem outras maneiras mais simples, que você não precisa processar o texto para resolver essa tarefa. Tem outra coisinha aqui, aproveitando que eu disse isso, que toda vez que você processa um texto, você acaba você aplica alguma técnica para processamento de texto, você acaba perdendo um pouco da informação original, que eu vou falar no próximo slide. Mas isso aqui é uma consequência, tá? Você está fazendo pré-processamento, você está fazendo processamento do seu texto para aplicar em alguma coisa, você não vai conseguir, por exemplo, sei lá, dependendo do que você fizer, você não vai conseguir manter a ordem das palavras. E aí, isso pode ser ruim, mas às vezes pode não ter tanta implicância com o seu problema. Tá? Isso é sempre bom relevar, imaginar e testar se faz sentido o que você está fazendo. Se você estiver utilizando, principalmente machine learning, principalmente não, se você estiver usando machine learning especificamente, o que você quer prever? Por exemplo, eu quero prever se está chovendo ou não. Ou melhor, eu quero prever se alguma coisa algum texto assim aparenta estar relacionado a um problema de saúde. Algum problema psicológico. Pelo tipo de escrito da pessoa. Então, como é que você vai identificar isso? Por exemplo, se você está diagnosticando, entre aspas, uma doença, entre aspas, sabe? Você pode diagnosticar uma doença por texto, mas você está tentando identificar um padrão de textos de uma pessoa que estejam relacionados a, por exemplo, ansiedade. Você conhece que várias pessoas, assim, pelo seu modelo, que escrevem de determinado jeito, tem mais características de uma pessoa ansiosa. Ah, mas como que você sabe que é uma pessoa ansiosa? Alguém teve que ir lá e ver, não, esse tweet, esse texto aqui está relacionado a uma pessoa que tem ansiedade. Esse aqui não. Quem é essa pessoa? Quem são as pessoas? Estão relacionadas ao seu projeto? Então, se elas estão relacionadas ao seu projeto que você está desenvolvendo, elas estão programando o algoritmo, talvez eles tenham algum viés na implementação. Então, tem que levar isso em consideração também. Se você não tem uma saída, por exemplo, eu quero identificar o autor, eu sei de quem escreveu o texto. Então, beleza, consigo fazer de uma maneira correta. Mas, por exemplo, uma pessoa precisa chegar lá e falar, não, esse texto aqui está relacionado a alguma doença, alguma pessoa ansiosa. Alguém precisa ter dito isso, né? Normalmente é mais de uma pessoa, normalmente são pelo menos 3, dá o veredito das 3. Por quê? Porque 3, né? Se fosse 2, podia dar empate, 3. Não ia ter conflito. A balanço. E como são capturados os dados também, é um problema, né? Se você estiver capturando em tempo real, por exemplo, você precisa ter alguma coisa rodando toda hora em tempo real. E se esses textos mudam de um tempo para o outro também. Às vezes bots eles funcionam de um jeito, funcionam bem para um problema, mas depois de 2 semanas estão falando de outro tema totalmente diferente. E seu algoritmo não vai conseguir pegar isso. Isso é um outro problema. Aquela questão de informação também que eu falei. Toda vez que você processa um texto, está perdendo alguma parte da informação original. Aqui a gente tem, por exemplo, 3 tweets de pessoas assistam só. Cacei no Twitter assim com a palavra academia. Eles 3 falam de alguma coisa específica sobre academia. Um fala academia, o lugar para você fazer exercício. Outro fala de academia, esse aqui. Fala de academia na universidade. E essa aqui fala de academia e exercício, mas também comenta sobre a universidade. Dependendo do que você está fazendo, isso se torna complicado. Porque é ambíguo. Você está falando a mesma palavra, ela tem significados diferentes. São Paulo, por exemplo. Se eu estiver olhando só a palavra São, S-A, com tio O, se eu estiver olhando só a palavra São, você pode estar pensando tanto na cidade, no estado, ou na cidade, no estado, ou no verbo. Tem esse problema. Como se resolve esse problema? Você está usando principalmente A, tem 4 coisinhas que normalmente você usa. E cada uma delas tem um problema específico. Alguns permitem essa ambiguidade,
outros não, tá? Uma das maneiras que você pode fazer isso também é, não, eu tenho tem algumas palavras que eu sei que realmente acontecem muito frequentemente. Por exemplo, São Paulo acontece muito no meu texto, então eu já crio eu troco tudo que está escrito São Paulo no meu texto para um termo específico, sei lá, São Paulo cidade sempre. Então tudo está escrito no meu texto São Paulo, troco para São Paulo cidade, e sempre ele vai identificar isso como São Paulo cidade. Lançamento. Tá ok. Geral, isso aqui, tá? Coisas mais técnicas agora sobre processamento de texto, tá? Processamento de texto, língua natural. Língua natural é a pessoa que está escrevendo do jeito que então, uma das coisas que se acontece, uma das coisas que você precisa fazer para processamento de texto, principalmente quando você está pensando em machine learning, mas não só, você identificar o que é cada elemento do seu texto. E, consequentemente, para identificar o que é cada elemento de um texto, você precisa... Você tem algumas maneiras, tá? Uma delas, que é necessária para você fazer qualquer processamento, é a tokenização. Então, se identifica que no seu texto, por exemplo, eu tenho uma sentença chamada análise multivariada de dados. Eu posso separar meu texto por diferentes tokens, o que são cada token. É um elemento que eu vou estar dizendo que é um elemento no meu texto, tá? Se o meu elemento, por exemplo, for palavra, se eu quiser separar meu texto por palavras, então meu token vai ser uma palavra. Então, eu vou ter um texto chamado um novo texto, onde cada token é uma palavra. Então, vai ser uma palavra análise, uma multivariada, outra D, outra dados. Mas eu também posso fazer junções. Por exemplo, São Paulo, que eu falei, se eu usar só a palavra São e a palavra Paulo, eles vão reconhecer coisas diferentes. Vai reconhecer uma pessoa, outra um verbo. Um pronome. Você está referindo a um santo também, né? Atenção. Se você utilizar como se cada token for um conjunto de duas palavras, talvez você tenha melhor desempenho, que seria identificar, ao invés de ser uma palavra, você usaria duas, né? Por exemplo, análise multivariada de dados, teria análise multivariada, teria o de dados, teria o multivariada de. Aqui tem outros exemplos, tá? Isso aqui é uma técnica de enigramas, tá? Então, unigrama é uma palavra, tá? Então, estou pensando em palavras. Bigrama seria separar de duas em duas, trigrama de três em três, e assim vai. Aqui tem os exemplos, né? Então, por exemplo, unigrama seria this, tem em inglês, né? Seriam 4 tokens, a gente teria, aqui seriam 3, aqui seriam 2 também. Você também não precisa só separar por palavras, às vezes pode separar por sequência de caracteres. Então, poderia escolher separar de 3 em 3 caracteres, por exemplo. Então, você teria um THI, teria um HIS, teria um ISI, teria SIS, e assim vai. Pode escolher sequência de caracteres, palavras. Dependendo do seu texto, faz mais sentido identificar sequência de caracteres. Até porque quando a gente está falando de texto de internet, por exemplo, as pessoas elas escrevem na hora, assim. Às vezes uma palavra ela só aparece uma vez no seu conjunto de dados. E significa que a pessoa provavelmente ela escreveu errado uma palavra que acontece sempre. Ok, a parte mais importante desse processamento de texto é exatamente isso, a tokenização. Você pegar o que vai ser o elemento do seu texto. Aí com ele você faz outras coisas. Mas identificar o que é o elemento do seu texto é um processo de tokenização. Eu não falei de expressões regulares, tá? Mas como separei isso também pode ser expressões regulares, para quem conhece o que é expressões regulares do RESEX, tá? Que é basicamente isso também. Você pode falar, não, cada palavra tem uma expressão regular que define qual é uma palavra. Então é isso, tá? Mas para quem não conhece, tudo bem, né? Porque eu não vou... Só queria fazer esse comentário e eu não vou insistir em expressões regulares. Tá? A Hype tem um workshop de expressões regulares, inclusive tem um vídeo lá no canal do Hype, caso queiram conhecer, do ano passado. Só isso aí também que eu queria comentar. Ok, eu falei assim, por exemplo, a pessoa escreve errado um termo. Tem outro problema, que é meio parecido assim. Às vezes eu tenho palavras que, sei lá, dependendo do que eu estou querendo identificar,
não faz sentido considerar como diferentes as palavras no plural e no singular, por exemplo. Então, tem uma palavra no plural, outra no singular. Eu poderia simplesmente juntar elas de uma única maneira. Eu posso fazer isso por meio de processo de redução desses termos, tá? Redução dos tokens. No caso, reduzir plural para singular, por exemplo. Eu estou falando somente de palavras, tá? Isso não funciona para caracteres. Você está reduzindo palavras para sua forma base. E aí, dependendo do que a forma base, você tem duas aqui. Tem mais, tá? Tem o STEMI, eu falo em inglês sempre. E a lematização. Basicamente, o que aconteceu aqui, uma está reduzindo ao radical da palavra, radical aqui a gente volta em gramática, mas está reduzindo a forma base da palavra. Então, por exemplo, computers vira com compute, sem, não é uma palavra realmente possa ser aplicada às vezes, mas ela reduz a forma base. Ou você tem outra maneira, que é a lematização, que ao invés de reduzir ao radical, ela reduz a forma normal da palavra. Forma normal, forma singular, digamos, que é computer nesse caso. E até mesmo tem duas palavras aqui parecidas, tá? Formation e formative. Eu utilizo a estemização, ela fica pelo radical, são iguais. Então, praticamente se cortou para a parte base da sua palavra. Duas não, eles utilizam usar baseado no dicionário, o que é a forma singular, a forma mais relacionada a essa palavra, tá? Isso aqui, para você fazer isso, normalmente você utiliza alguma coisa feita, que é um modelo que alguém já criou. Então, um modelo que alguém criou, que fica mais fácil de você usar. Isso. O modelo foi treinado com várias palavras do dicionário, se reduz para uma forma base, que identifica como que é. Na hora que eu falei lá nos primeiros slides, também tem post-tagging. Eu falei de semântica, eu falei de sintaxe. Sintaxe está relacionada à estrutura do seu texto, a estrutura do seu texto está relacionada ao que é um pronome, o que é um artigo, substantivo, enfim. Isso que é legal de você olhar em conjunto, tá? Então, sei lá, às vezes uma palavra está relacionada meu texto tem uma sequência de substantivo, artigo. Faz sentido isso? Substantivo, artigo, verbo. Isso faz sentido. E dependendo, se eu quero reconhecer, por exemplo, o autor que escreveu um texto, às vezes uma pessoa escreve muito nesse estilo de escrita, às vezes ele escreve até com vários pontuações diferentes, ou melhor, um tipo específico de pontuação regularmente, que diferencia de outras pessoas. Então, você está identificando o estilo de escrita, a parte da sintaxe pode contribuir muito para isso. Uma das maneiras de fazer isso, de pegar essa informação estrutural do seu texto, é por meio uma coisa chamada post-tagging, que post significa part of speech, parte do discurso, que é basicamente substantivo, pronome, parágrafo. Tem também, isso aqui também é feito por modelos, foram treinados. Alguém rotulou lá, não, isso aqui significa um substantivo, isso aqui significa um artigo em tal contexto. Isso, tá? Então, tem essa parte de ambiguidade também, mas vamos tirar reduzida, porque quem estava rotulando essas coisas, em tal contexto essa palavra se encaixa como substantivo, em tal contexto essa palavra se encaixa como artigo, já fez de uma maneira diversificada, e na hora que construir seu modelo, eles já conseguem pegar mais esses padrões assim, de palavras que em tal contexto elas estão relacionadas a um tipo específico de classe gramatical e não outro, mas ainda assim mas não tanto, tá? Quem faz isso de post-tagging, principalmente, é a biblioteca Space. Eu falo Spacite, tá? Não sei se é Space, mas essa biblioteca aqui. E outras coisas, na verdade, uma das coisas que a biblioteca Spacite faz essa coisa de post-tagging. Ela também faz outras coisas de pré-processamento de texto, que eu comentei. Mas, normalmente, quem é utilizado para essa parte de processamento de texto é a NLTK. Ela é legal porque ela tem muita coisa em português. Quando você quer fazer um processamento de língua, quando você quer fazer esses modelos assim que pegam a parte do discurso em português, essa biblioteca espacial tem modelos muito bons para isso. São treinados com corpos gigantes, funcionam muito bem para o português.
NLTK funciona bem para o inglês espacial também, tá? Mas NLTK, ela é relativamente um pouquinho mais simples de se usar, pelo menos na minha percepção, e por isso que ela acaba sendo mais conhecida, assim, tal. Mas essas duas aqui funcionam bem. Essa aqui eu gosto muito porque ela tem muitos textos em português, muitas coisas para português. Esse NLTK, espacial, só para ver aqui. Não vou falar muito, tá? Só para mostrar a documentação aqui. A ideia por trás dessas bibliotecas também é que elas têm vários módulos, né? Dependendo do que você está querendo fazer do processamento do seu texto. Mas uma das coisas que elas podem fazer, por exemplo, é gerar tokens das suas palavras. Então, uma sequência de n-gramas, uma sequência de unigramas de palavras. E como eles fazem isso por meio de uma série de expressões regulares que eles desenvolveram para o seu problema. Uma delas, por exemplo, é o de tokenize, que pega uma sentença e reduz para uma lista de várias palavras. Outra é aqui o post-tag, que funciona bem para inglês, tá? Então, se tiver contexto em inglês, até vale a pena. Ele te dá a palavra e te dá um token, que é o que significa qual é a classe gramatical dessa palavra, tá? Na documentação eles têm especificamente o que é JJ, por exemplo, que é uma redução do termo. Enfim, tem outras coisas também, tem coisa de visualização. A sair ela é legal porque ela tem coisas em português, tá? Que funcionam bem. Para você fazer principalmente post-tagging, tá? Aqui tem alguns outros exemplos também. Enfim, não vou passar muito por ela, mas fica aí para se procurar sobre ela. Eu queria ver isso, esse cara não. Pode ser esse cara. Esse aqui é um modelo que eles utilizaram para treinar vários termos em português, e por meio desse modelo eles identificam, por exemplo, a partir dos discursos que uma pessoa está falando, que são essas classes gramaticais. Aqui eles dão um exemplo de como você pode fazer isso. Então você tem esse token pause aqui, token lá, e aí você consegue pegar, esquece que vai demorar, você consegue pegar de uma nova sentença qual que é a parte do discurso que ela está falando, outras coisinhas, por exemplo. Que está em português, né? Startup, aqui já diz que é um substantivo. Está se tratando como um objeto aqui na frase. Outras coisas também. Até a descrição que a gente fala, isso aqui é bom, aqui tem acurácia 0. De tokens de acurácia 1. Tá bom? Não sei. Tá falando que tem. Mas nunca tive problema com esse cara também, aproveitando. É isso. Para aprendizagem de máquina especificamente, tá? Ok, agora especificamente para aprendizagem de máquina, que é onde a gente vai falar mais, que é onde está o código também. Quando você está usando um modelo de machine learning, ele precisa entender números. Por que ele precisa entender números? Porque ele vai fazer contas. Então, sei lá, eu fiz uma tokenização ali, eu tenho sequências de palavras agora em vez de texto, tá? Mas o que eu faço com isso? Como que isso aqui vira um número, tá? A maneira mais simples de fazer isso é pegar seu conjunto original, que tinha um texto, e quando eu tô pensando em palavras, vou pensar que agora meu token é palavra, tá? Então, meu token é palavra, meu elemento da frase é palavra. Então, todos os meus textos, eles têm várias palavras, obviamente. Então, ao invés de eu ter apenas uma coluna que é de dado, uma coluna que é de texto, eu tenho agora várias colunas que são... Cada coluna é uma palavra agora. Então, eu tinha um texto que tinha, sei lá, a palavra análise multivariada de dados. Agora eu tenho 4 colunas. Uma de análise, uma de multivariado, uma de D e uma de dados. E se meu texto aparece a palavra, por exemplo, análise, ele tem um 1 ali, que é a quantidade de vezes que apareceu nesse texto. Então tem um 1. Se não apareceu a palavra D, ele tem 0. E assim vai. Aqui tem um exemplo também em inglês. No caso, a palavra T aparece 2 vezes.
Então, aqui tem dois, né? Então, esse textão aqui, ele virou colunas. É basicamente essa ideia da habilidade de contagem, tá? Quando você está utilizando palavras, é comum isso ser chamado de bag of words, tá? Sacola de palavras. Mas isso também pode ser usado para contagem de caracteres, outros tipos de contagem, tá? Antes de falar de dois probleminhas que ele tem, pro código. Esse cara aqui, uma das maneiras que tem para implementar esse cara é pela scikit-learn. E um dos problemas é que ele tem dois problemas, na verdade. Na hora que você está pulsando seus dados, ou melhor, na hora que você está convertendo seu texto para colunas, você perdeu a informação de sequência das palavras. Isso é uma coisa, você perde a informação de sequência das palavras, você está perdendo informação do seu texto original. Mas ainda assim funciona bem. É uma abordagem meio ingênua, mas funciona bem. A maioria dos problemas que eu uso aqui. Outro problema é que vai ter muitos valores zero. Então, se você está olhando todos os seus textos assim, então de todos os seus textos, todas as suas palavras vão virar uma coluna. Consequentemente, vai ter muitos valores zeros, porque a maioria dos textos tem só algumas palavras. E mesmo textos com muitas palavras não vão ter todas do seu corpus. O seu corpus é o conjunto de dados de texto, tá? Então, esse é outro nome. Então, sei lá, eu tenho 20 mil textos, nesses 20 mil textos parece 1 milhão de palavras. Então, eu vou ter 1 milhão de colunas. Acho que é razoável. Então, eu vou ter 1 milhão de colunas. Eu não tenho um texto com 1 milhão de palavras, por exemplo. Posso ter, mas é bem difícil. Muito difícil. Então, isso é uma das coisas que a gente perde fazendo essa abordagem de Bag of Words, essa abordagem de contagem. Você vai ter muitos valores zero e também vai perder a informação da sequência das palavras. Mas, só. Vou abrir aqui. Tá bom. Não vou rodar de novo. Esse aqui é o notebook que eu mostrei. Vocês estão vendo os fogos aí? Espero que sim, eu estou vendo bem. Tem a parte de cor que eu vou mostrar. Tá? Eu vou falar mais na relação de... Como eu falei, não vou falar mais na relação de aprendizagem de máquina para textos, tá? Na hora que você está usando textos... Agora vai. Na hora que você está usando textos, né? Você precisa converter para números. Esse aqui eu acho que tá ok. Aqui, primeiro, eu só vou mostrar um exemplo de como você pode usar Bag of Words com um exemplo pequeno, que dá para visualizar, e depois um exemplo maior, que é um conjunto de dados real. Tá? Só tá gastando tudo. Aqui eu estou criando um conjunto de dados, tá? Estou criando um arranjo com 5 textos. São músicas do Tim Maia, por um acaso. Ok, tá? Eu só chamei no Pai porque, enfim, gosto no Pai. Mas é um arranjo de textos, tá? Se eu rodar aqui, eu tenho 5 textos. Como que eu converto esses textos para... Ou melhor, eu tenho 5 textos. 5 textos. Tem N palavras. Como é que eu converto esses textos para colunas? Para um vetor onde eu vou ter a frequência de colunas no meu texto. Tem um cara na scikit-learn, para quem estava em Machine Learning, o curso de Machine Learning deve se lembrar. Para quem não estava, tudo bem também, né? Scikit-learn é uma biblioteca para você utilizar a aprendizagem de máquina, só que também tem muitas opções mesmo de pré-processamento, que normalmente quem até utiliza para redes neurais, muitas vezes usa a scikit-learn para a parte de pré-processamento, que ela tem umas ferramentas muito boas, tá? Uma dessas de pré-processamento, não sei se aqui vai rodar não, rodou, é a parte de texto, tá? Então, qual é a ideia
dessa parte. Primeiro, eu estou fazendo uma extração de atributos, a extração de atributos do meu conjunto de dados, tá? Como assim extração de atributos? Eu estou pegando uma coisa que era um atributo, que é um texto, uma coluna de texto, estou transformando em várias outras, estou extraindo elementos dela para gerar novas colunas. Então, por isso que estou fazendo uma extração de features, extração de atributos, especificamente sobre texto. Eles colocam isso aqui no lugar de texto. E quem faz isso, quem faz esse esquema de contagem, quem faz esse esquema de bag of words, é um cara chamado Count Vectorizer. Tá? Aqui é só um exemplinho, tá? Simples. Eu estou chamando esse cara, instanciando, bag of words igual Count Vectorizer, BLW, na verdade, chamei o que eu quis. E aqui eu estou fazendo fit transform. Isso significa que eu estou reconhecendo, isso aqui não é um modelo, isso aqui não é um modelo, mas estou reconhecendo, isso que eu estou dando fit, os dados que eu tenho, que é o meu texto. Né? Você lembra que é o texto? Os textos são esses arranjos aqui, esses arranjos de palavras. Então, estou reconhecendo esse texto e estou criando uma... Como é que se chama? Estou reconhecendo e estou criando uma matriz, um novo conjunto de dados, que vai ter onde que aparece qual é a frequência de cada texto que eu tenho, qual é a frequência de cada token que eu tenho, tá? No caso, eu estou usando o padrão dele é palavras, tá? E palavras não são caracteres, então, quando você tem por exemplo, A, isso é um caractere, então ele não vai entrar, tá? Pode fazer que entre, mas você teria que conhecer os parâmetros, tá? Mas isso aqui não é uma palavra, né? A, por exemplo, então ele não vai entrar, isso é um caractere. Pego essa manobra aqui. Como eles interpretam que é uma palavra, né? Essa aqui. Então, é isso, tá? Eu tô pegando, tô reconhecendo e já tô transformando. Podia só dar o fit dele, reconhecer tudo. Mas eu posso dar o fit transform, que ele já pega, reconhece e transforma os textos originais em uma nova variável, tá? Que essa nova variável, que chamei de x, é uma matriz esparsa. Basicamente, uma matriz esparsa é um conjunto de dados onde tem vários zeros, tá? Como eu disse, lá tinha vários zeros, então, como se tem vários zeros, você tem uma estrutura de dados específica, que é uma matriz, só que ela é otimizada para caber na memória quando você tem muitos zeros. Então, basicamente, uma matriz esparsa é uma matriz, matriz, pode ser representada como conjunto de dados, que vai ter muitos zeros, e justamente para ter muitos zeros, ela vai ser feita de uma maneira para minimizar a quantidade de recursos que você vai usar na máquina, no caso, a memória. Nesse caso, não precisaria se tratar com matriz esparsa, porque a gente tem poucos dados, tá? Tanto que eu vou transformar ela numa matriz normal depois. Mas o que vocês podem ver, ela gerou uma matriz de 5 linhas e 8 colunas. Isso significa que eu tinha 5 textos, 5 linhas, né? E esses 8 aqui é a quantidade de palavras as palavras que tinha no meu texto original. Então tinha você, tinha Gustavo, tinha tanto, vocês apareceu, né? Tinha D, e assim vai. Pede, ela, partiu. Esses todos aqui as que apareceram antes. Vai mostrar aqui embaixo. Ok. Então é isso. Só para poder visualizar o que é isso, eu só criei aqui um novo frame só para poder visualizar, tá? Mas não precisaria, tá? Eu só estou transformando aquela matriz que era esparsa em uma matriz normal. Deixa eu mostrar aqui, inclusive, o que acontece. Vou colocar parênteses. Então, essa matriz aqui, ela aparece assim. Se eu colocar to array, ela deixa de ser esparsa, tá? Então, você pode ver que tem muito zero, muito. E esses dois aqui, esse um aqui, a quantidade de vezes que uma palavra aparece no seu texto, tá? A maioria dos textos aparece uma, duas, três palavras. Então, a maioria não aparece. Tá, esse aqui é o to array. E aqui, para visualizar também, né? Quando eu criei esse objeto aqui, ele identificou quais eram as features, quais eram os atributos que ele gerou, né? E se você quiser ver quais são os atributos, pode visualizar essa função aqui, getFeaturesNamesOut. Mas que realmente é só para visualizar
Enfim, eu tô colocando como se fosse o índice o texto, tá? Eu acho que eu já rodei isso, mas eu posso dar de novo. Então, essa é a ideia. Bag of Words, no final dos contos, ele faz isso. Se eu tinha um texto chamado você, no final dos contos eu vou ter uma coluna com 0 em tudo e 1 no você. Gostava tanto de você, né? Vai virar D 1, gostava 1, tanto você 1 também. E assim é a mesma coisa para as outras, tá? Esse aqui, você e eu e você, aparece eu duas vezes, né? E aparece você duas vezes. Então, como ele está contando, a contagem, count vectorize, está contando e gerando vetores de contagem. Então, é isso, tá? Que a gente fez isso, a gente fez esse processamento porque a gente queria transformar texto em números. Justo. E porque a gente queria transformar texto em números para fazer alguma coisa de classificação, tá? Isso aqui não faz sentido fazer, tá? Porque eu não tenho nem lei, não tenho um rótulo assim, fala. É tudo música do Tim Maia, então vou fazer um classificador para identificar músicas do Tim Maia, sendo que eu só tenho músicas do Tim Maia para treinar. É só um exemplo pequeno para visualizar, tá? Agora, se você quiser pegar um exemplo de dados real, você não vai conseguir, você vai conseguir, mas você não precisa fazer essa visualização, porque ela vai ficar muito grande. Se tem um texto com, eu disse lá, 1 milhão de palavras, para que você vai zerar essa tabela? Para você visualizar. Você vai conseguir visualizar 1 milhão de palavras em uma tabela. Então, você tem que saber como que tá a estrutura, mas você não vai vê-la. E é isso que a gente mostra aqui nesse exemplo de classificação, tá? Basicamente, quando tem, só o resumão, quando eu tenho aprendizado de máquina, eu não vou falar muito sobre isso, tá? Mas só para dar uma contextualizada. Quando estou querendo aprender um padrão dos meus dados, no caso, identificar se um e-mail é spam ou não, eu tenho que, primeiro, ter e-mails e ter um rótulo que diga se o e-mail é spam ou não. E aí tudo bem. Então tenho duas coisas. Eu só tenho essas duas informações, tá? Aqui eu tô lendo, tá? Um conjunto de dados que tá no GitHub. Tô lendo o CSV. Pode até abrir aqui para ver. Esse aqui, tá? Esse aqui é um conjunto de dados. Esse aqui eram as colunas, mas tá muito feio, tá? Por isso que eu renomeei depois. V1, V2. Onde V1 é a classe. Tem spam e tem não spam. RAM não spam. E V2 é o texto. Esse encoding aqui é só... Eu acho que nem precisava nesse caso, mas é mais para reconhecer que é um... Não tem o TF8, assim, ASCII. Na hora que a gente está lendo arquivos, na hora que a gente está criando arquivos, tem que salvar com extensão. Esse aqui é caso de um problema, assim, de... não, o Pandas não conseguiu entender qual que era o... Tinha um símbolo ali que não sabia o que era. Não, é porque está codificado em outra língua, está codificado em árabe. Aí tem um encoding aqui relacionado a árabe, você tem que colocar ele, porque senão ele não vai entender e vai dar erro. Você vai falar, ué, o que aconteceu? É porque ele não está conseguindo reconhecer que texto é aquele. Mas na maioria das vezes isso aqui nem é preciso, tá? Acho que nesse aqui foi preciso até, porque vocês viram ali que tinham alguns ali que tinham símbolos meio estranhos, assim, tipo, aquele losango preto com interrogação, é porque eu, na minha máquina que eu não consegui identificar, que acho que estava em UTF. Mas, enfim, só um comentário. Só um comentário a mais. Então esse aqui é o CSV, tá? Eu só podia fazer isso. Só vamos mostrar ele aqui. Aqui é o conjunto de dados, tá? Só que tá todo complicado, tá? Eles têm colunas sem dados, tá? As únicas colunas que são importantes é a primeira e a segunda, o resto foi gerado assim. Então, o que a gente precisa mesmo é essa coluna e essa coluna. Posso ter renomear V1 como classe e V2 como texto, tá? Então foi isso que eu fiz aqui, tá? Eu só dropei aquelas colunas que não existiam. E isso aqui é para saber que é coluna, tá? Não, senão eu vou dropar linhas, ele vai dar erro, vai falar que, não, você está dropando linhas que não existem. Aí você precisa dropar colunas. E aqui eu estou renomeando as colunas que sobraram, classe texto, e é isso, só para ficar mais bonito. Ok. É isso, pode fazer alguma coisa de aprendizado de máquina, tá?
Posso, gente? Posso. Todo mundo me pede isso. E eu sempre esqueço. Tá? De qualquer maneira, ele está caso vocês queiram ver depois assim, as partes que eu passei, ele está nos slides. Sim, dá pra vocês clicarem aqui ou aqui, caso dê. E também está aqui, nesse carinha aqui. Dá para ir acompanhando. Deixa eu mudar de novo, tá? Só para isso aqui introduzir a gente depois. Ok. Tá em inglês esse texto, tá? Tá em inglês esse texto. Vocês perceberam, ok. A ideia, nesse problema específico, por meio desse conjunto de dados, identificar o que é spam ou não. O que é spam ou não. Então, como é um problema de aprendizado de máquina, que eu tenho classes, estou falando que é um spam, estou falando que não é spam, eu posso esperar meu x e meu y, tá? Meu x é o que eu vou treinar, o meu y é o que eu vou predizer. Então, querendo saber o que é um spam, o que é um texto. É isso. Ok. Tem outras coisas aqui que eu... Só um comentário. Tem outras coisas que eu podia fazer, mas como foge um pouco do processamento de língua natural, eu não vou fazer que, por exemplo, balancear os dados, fazer a validação cruzada, enfim. Não, o problema aqui não é identificar se o algoritmo tá bom, se o algoritmo tá... Se o modelo tá bom, se o modelo tá ficando bem. O problema é processar o texto. Acabou minha água, gente. Acabou minha água. Talvez eu saia uns 2 minutinhos só pra encher ela, tá? Mas é basicamente isso aqui, separei em x e y. Então, uma das coisas que eu posso fazer, né, para verificar se o modelo está ok, é separar em treino e teste. Então, eu separo os dados em treino e teste, tá? Então, eu vou treinar com os algoritmos, vou treinar com o conjunto de dados e vou ver como é que ele está saindo no conjunto de dados que nunca viu, tá? É isso, tá? É isso. Separei em treino e teste, que é x e que é y, tá? Pode até ver, se treino é o quê? O que a gente tem se treino? Não rodei, né? Então não vai rolar mesmo, né? Eu não rodei esse cara também não, então não vai rolar. Então, agora sim. O que tem se treino? Tá errado. Se treino. Isso aqui são os nossos textos, tá? Esses testes têm outros textos. E é isso. Esse cara que eu vou pular, tá? É esse cara que eu vou falar depois, tá? É só um cara ali que você vai precisar baixar, caso você queira fazer um negócio da NetPK, mas ele vai te avisar no erro que você tiver recebido. Então só copia e cola. Mas é isso. Eu vou mostrar esse cara depois. Para o exemplo que eu vou mostrar agora, não precisa desse cara, tá? O exemplo que eu vou usar, ele só usa o count vectorizer, tá? Que eu importei lá em cima, vou importar de novo agora. Chamo ele aqui. Estou fazendo a minha vetorização por palavras, tá? Estou pegando meus e-mails de spam, estou fazendo a vetorização por palavras. E tô... Vamos lá. Criei meu bag of words. Criei meu bag of words aqui. Tô pegando a velocidade de treino, tô pegando todos os meus textos de treino, e tô fazendo que ele reconhecendo as palavras que existem nesses textos, e tô transformando meus textos para esse esquema de colunas. Então, quando eu rodar isso aqui, o sys-train não vai ser mais palavras, como eu mostrei lá em cima, não vai ser mais coluna, vai ser mais texto, vai ser as colunas onde cada coisinha se tem a palavra ou não, e quantas vezes aparece a palavra. Cada coisinha, cada índice, cada linha, né, que é um texto, coluna é a palavra, né? Então, se tem um, é porque apareceu uma vez, e aí vai. Aqui, ok, eu tô fazendo esse fit transform, tô pegando, já tô transformando, mas eu também posso só transformar agora, porque agora eu já reconheci. Quando eu tiver um novo conjunto de dados, que eu nunca vi antes, se eu utilizar esse bag of words aqui que eu criei, ele vai
pegar qualquer texto que eu tenha e vai transformar nessas palavras que ele reconheceu, tá? Então, se eu mandar para um novo conjunto de dados, ele vai pegar as palavras que ele reconheceu e transformar em novas, tá? Então, aqui eu só estou pegando esse cara, não todo no fit, porque o fit eu já dei com esses dados aqui, e estou transformando. Só estou transformando no systest. Ó, eu prefiro só fazer o fit, reconhecer os dados no meu conjunto de treino. Não é problema. Eu vi muita gente assim, que já tá na área há muito tempo. Inclusive, quando eu aprendi essas coisas tudo, era um cara que eu estava na área há muito tempo. Quando você está usando esse negócio assim, de Bag of Words, assim, está transformando palavras em vetores, não tem muito problema. Não tem problema, na verdade, você usar os testes de treino, você usar todo o conjunto de dados aqui. Estou usando só o systrain aqui. Não tem problema se você dar um fit só com o sys. Você vai estar reconhecendo as palavras do seu texto, mas você não vai estar usando elas para melhorar seu modelo, tá? É uma coisa dependente do seu modelo. Eu sempre preferi separar treino de teste e só reconhecer as palavras em treino, tá? Conforme o vocabulário aumenta, o vocabulário são as palavras que ele conhece, né? As palavras que ele vai transformar, ele tem mais informação. Eu sempre fiz assim, tá? Eu acho mais interessante, mais intuitivo. Se eu rodar isso aqui, eu esqueci de rodar alguma coisa. Estranho. Já sei. Para esses treinos, esses testes. Vamos ver. Foi. Aqueles dados de treino que eu tinha eram 4.457, né? E nesses 4.457 textos eu tinha 7.776 palavras. Então, eu agora tenho 7.776 colunas. E é isso, a mesma ideia daqueles textos do Tim Maia. Agora é a mesma coisa, só que a gente não faz nem sentido visualizar isso, porque não vai ter uma matrizona de 7.000, quase 8.000 linhas, tá? Quase 8.000 colunas. E como eu estou usando a mesma dimensão, ou seja, eu estou reconhecendo essas palavras, tá? Então, na hora que eu for no meu systest, ele também vai ter 7.776 colunas. Por quê? Porque o que eu reconheço são 7.776 palavras, são as que eu vi em treino, são as que eu aprendi a reconhecer. Se tinha palavras novas nesse outro conjunto, eu não vou reconhecer, tá? Eu vou continuar com as mesmas palavras que eu tinha visto, que eu aprendi a reconhecer. O systat vai ter menos linhas, mas vai ter a mesma quantidade de colunas, né? 1.115 linhas, 7.776 colunas, tá? Que é necessário, porque você vai treinar seu algoritmo com a mesma quantidade de dados com a mesma quantidade de informação, que são as colunas, que são as dimensões, são os atributos, que você precisa treinar em teste, que você precisa verificar em teste, tá? Está armazenado em uma matriz esparsa e é isso, tá? Beber água. Não tenho água. Gente, 2 minutinhos, tá? 2 minutinhos. Galera, vocês estão me ouvindo? Só pra... beleza. Já que o Vini foi tomar uma água, eu vou mandar já o form de presença / form de avaliação. Mas não saiam da aula, porque a aula ainda não acabou. Ainda tem bastante tempo de aula, mas é só aproveitar para não ter que interromper ele depois. Mas segue aí o form de presença, vou mandar aí no chat.
Qualquer dúvida, falem. Quem não estava, basicamente, como é que funciona? Para emitir o certificado, a gente vai usar esse form de avaliação como base. E, tipo, se você preencher ele, você tem a presença. Se você não preencher, você não tem a presença. Então, para poder emitir o certificado, você precisa preencher o form de avaliação. E é isso. Não preencham agora, espera acabar a aula, guarda o link em algum lugar, porque tem umas perguntas, e é legal também porque vocês têm que ver a aula inteira para poder preencher, para poder ter uma noção do que vocês acham bom, o que vocês acham ruim. Mas é basicamente isso, vou mandar aí no chat, e é isso. Oi, estão aqui? Ah, mandou o fãs, hein? Estamos fechando já. Legal. Eu transformei meus dados. Tá? Então agora a gente já tem dados, vetores de colunas, vetores, ou melhor, a gente tem nossos dados que é no texto, virou colunas de números, a gente pode então utilizar eles para qualquer classificador, tá? Aqui eu usei um X, que é regressão logística, e pode utilizar como qualquer outro modelo de machine learning. A gente chama de modelo, joga os dados de treino e prevê para os dados de teste. É isso. Ok. Só rodar aqui de novo. Eu não fiz nenhum processamento de... Eu acho que eu comentei, né? Eu não fiz nenhum processamento de... só abrir a câmera, gente. Não fiz nenhum processamento de rebalanceamento, coisa do tipo. Mas é porque o foco é texto, tá? Legal. Aqui eu comentei desses caras. NLT, cara, tem alguns tokenizers, uma coisa chamada tokenizer, que é um negócio para você transformar seu texto em algum tipo específico de token, tá? Mais usado assim, esse word tokenizer, que ele pega padrões de palavras e transforma, segundo como eles reconhecem, em tipos específicos de palavras, tá? Então, é basicamente igual ao padrão da scikit-learn, mas pode ter algumas diferenças. Se eu rodar aqui, ó, ele fala... Deixa eu rodar tudo de novo. Agora ele vai dar um erro aqui, ó. Não deu um erro. Ele deveria dar um erro aqui, que esse cara aqui não fez download, mas acho que eu já fiz download, tá? Então, se ele não desse erro, vocês vão ter que fazer esse download. Então, aqui é a mesma ideia, só estou mudando o parâmetro aqui do Count Vectorizer, para ele usar token como esse aqui do NLTK. Outro cara que a gente pode usar é esse outro. Eu não vou executar, mas enfim. O Twitch Tokenizer, ele é bom para dados da internet, porque ele pega, por exemplo, URLs e emojis, assim, ele trata como tokens, tá? Esse cara também é legal para dados de internet, então, basicamente. Esses podem utilizar de novo para outras coisas. Foram ver a documentação da scikit-learn aqui desse cara. Tem várias coisas, dá para aplicar com anigramas e tal, fazer anigrama de caracteres ao invés de texto. E aí vai. Dá para converter para minúsculo, dá para tirar acento. Esse cara aqui, ó, dá para você pegar n-gramas, dá para você pegar bigramas, trigramas, fazer conjuntos de sequências de palavras e de caracteres também. E aqui vocês também podem fazer sequências de caracteres. É legal. Era mais essa parte de código que eu queria comentar. 2 minutos. Tem um outro cara. Ok? Tem um outro cara que é parecido com de caractere, com de contagem,
mas só faz ele faz um outro cálculo. Ao invés de contar a frequência, ele faz uma ponderação assim para que essa fórmula, basicamente. Você pode até desmembrar ela um pouco, mas a ideia dessa fórmula é que vocês pegam termos que menos aparecem, ou melhor, termos que mais aparecem no seu texto em geral e dá menos peso para eles. Porque, por exemplo, a palavra A. Se você estivesse considerando A como uma palavra, ela apareceria muito no seu texto. DE, apareceria muito no seu texto. Então, talvez ela tivesse um peso maior que não necessariamente refletisse a realidade, tá? Então, essa fórmula tenta reduzir um pouco essa questão de pesos, tá? É o mesmo jeito que se implementa, tá? Na scikit-learn. Só que ela vai fazer um outro cálculo, tá? Então, tirando isso, é uma coisa. Vai ser frequência, vai ser um cálculo esse cálculo aqui, tá? Que leva em consideração mais valores que aparecem menos. Tá acabando. Tem outras duas coisas assim, que são legais de procurar. Que uma delas é o Word Embeddings, tá? A scikit-learn não faz isso. Quem faz isso é tem outras bibliotecas. A mais usada é a Agência. Eu sou Agência. Basicamente o que ela faz? Ela tem um modelo de rede neural que identifica, que tenta gerar vetores. Você determina a quantidade de vetores, sei lá, 100, 200, 300. Mas ela tenta identificar a quantidade de vetores assim que você determina para representar de uma maneira numérica como que seus dados estão representados no espaço. Então, poderia, por exemplo, gerar um vetor aqui chamado rei, um vetor chamado rainha. Ou melhor, eu treinaria meu conjunto de dados assim para gerar esses embeddings. Tá? Cada palavra agora seria conhecida como um termo em questão de, sei lá, 100 dimensões, 300 dimensões. Então, você teria mais muita interpretação desses textos, mas você teria como entender como eles funcionam de uma maneira mais no espaço. Assim, até visualizar é legal, tá? Então, você teria vetores, assim, por exemplo, o homem estaria próximo de mulher, com uma distância assim, que um determinado vetor estaria próximo, outro estaria distante. Rei e rainha estariam mais ou menos próximos também. E é isso, poderia identificar. Esse esquema de embeddings acaba identificando também padrões, assim, tipo, sei lá, de contexto verbal, assim. É bem legal, principalmente para visualizar. Às vezes os resultados nem tão... Eu nunca tive resultados muito bons com embeddings, assim, no esquema de Word2Vec, mas é legal principalmente para visualizar. Só que aqui está um outro comentário, aqui você está transformando palavras. Então, você não quer transformar palavras, você quer transformar documentos. Então, documentos são o quê? São textos, tá? É o você e eu do Tim Maia. Então, uma das maneiras que você pode fazer é pegar os embeddings de cada palavra que tem no seu texto e tirar a média. Isso funciona. E aí você teria um vetor de 300 dimensões que teria a média dos seus embeddings, de cada embedding de cada termo que aparece no seu texto. Tem outras redes, tem outras maneiras mais avançadas. A mais avançada, assim, eu acho de todas. Avançada, sim, porque dá resultados bons. Inclusive, estado da arte. É o BERT. BERT, ela basicamente é uma arquitetura, muito complexa, que ela tenta prestar atenção em alguns termos específicos no decorrer da sua palavra, então ela pega essa informação de sequência das palavras, mas que o count vectorize não pega, que o TF-DF não pega. Mas ela zera no final de tudo isso, ela zera uns embeddings que nem o Word2Vec, só que como ela foi treinada com muitos mais dados, tá? A Google criou esses caras originalmente, depois tiveram outras versões e tal, as outras universidades implementando. Mas quem treinou esses dados para esse modelo original tinha muitos dados, né? Então demora muito tempo também. Requer muito processamento. Então, é isso, tá? Não é uma coisa que você vai fazer assim em casa. É uma coisa que alguém já fez e você pode utilizar esse modelo para ajustar a sua tarefa de classificação. Ou alguma outra tarefa, até. Dependendo do que você está fazendo, isso pode ser primeiros resultados para a tradução, por exemplo. A ideia dele é você zerar essa mesma esquema de embeddings, assim, que são vetores que representam seus dados no final. E aí você tem duas possibilidades. Você pode ou gerar uma nova no final da sua rede. Você pegar esses embeddings e gerar uma nova camada, que é uma rede neural,
para identificar qual classe pertence aos seus dados, por exemplo, seu problema de classificação. Então, você pode colocar mais uma camada que é para reconhecer os seus dados e zerar uma resolução do seu problema, se for classificação uma classe, que é chamado de fine tuning. Então, eu estou adicionando novos dados do meu problema para se ajustar os pesos ao meu problema. Ou eu posso utilizar os embeddings, que são zerados nessa última camada treinada. Assim. Então, eu pego os embeddings que foram treinados com vários textos e utilizo eles no meu problema. Ambos funcionam bem. Esse aqui de fine tuning é o que dizem que funciona no estado da arte para vários problemas de classificação, tá, de texto. Esse cara é complicado de implementar, tá? Mas, tipo, ele é provavelmente o que vai dar melhor nos seus resultados, tá? Que ele leva em consideração essa sequência das palavras, leva em consideração textos, etc, tá? E tem, dependente de como você for implementar, você pode, dependendo do tipo de texto que você estiver usando, você pode implementar de diferentes maneiras. Se eu estiver utilizando inglês, primeiro, você vai ter que utilizar alguma biblioteca de redes neurais, tá? Se você estiver utilizando textos em inglês, dá para você utilizar um framework chamado TensorFlow, que é um dos mais usados hoje para redes neurais. Mas se você estiver utilizando para português, hoje, TensorFlow não dá suporte para a versão BERT em português. A versão BERT em português, os pesos dela, ou seja, treinado para texto em português, foi treinado e disponibilizado numa biblioteca chamada Hugging Face, que é aquela que o Dali estava, o Dali das imagens ali que a gente comentou no início, esse digita texto e traz imagem. A Hugging Face que disponibiliza esses pesos em inglês. Mas a implementação hoje só dá pela biblioteca da Meta, que é a PyTorch. Futuramente, provavelmente também vai ter para TensorFlow, mas esses caras aqui, acho que eles foram... O BERT português, acho que é de 2020. Ele ainda não dá para você experimentar direto para TensorFlow, que é as pessoas mais têm facilidade assim, de usar. Isso, então dependendo até de que texto que você vai estar tratando, você vai ou estar usando em inglês ou estar usando em português. Se estiver usando em outra língua ainda, que eu só usei em português, nem em inglês eu usei, só usei em português. Se eu estiver usando em espanhol, sei lá, deve ter outra maneira, tá? Isso.